O que acontece depois da morte? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem e é o que eu quero te trazer nesse quarto dia que a gente está nesse propósito e que você está junto comigo nesse propósito. Então, o quarto dia, do livro Uma Vida com Propósito, ele traz uma implicação. E ele fala que a vida na Terra, ela não é tudo o que existe. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A paz de Jesus e o amor de Maria. Então, o livro, nesse quarto dia, ele nos traz essa reflexão, que a gente na Terra não é tudo o que existe. Nós somos criados para a eternidade. É isso que o autor nos traz. E ele fala que a nossa existência aqui, ela é temporária e funciona como uma preparação para aquilo que vai continuar depois da nossa partida terrena. E isso muda completamente a maneira como a gente enxerga o tempo, os problemas, as conquistas e as prioridades. Muitas vezes a gente dá tanto enfoque, tanto barulho para situações que são meramente passageiras se a gente for pegar a nossa vida terrena. Então ele fala que a vida na Terra, ela é apenas uma parte da história. Então muitas pessoas, elas vivem como se a vida atual fosse tudo. E por isso, elas investem toda a energia em dinheiro, aparência, reconhecimento, conforto e conquistas. E essas coisas, elas podem ter importância, mas elas são passageiras. Em Eclesiastes 3:11, a Bíblia nos traz isso, né? Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E por isso que Jesus nos fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico. E isso a gente não está falando de só das posses do dinheiro, né? Mas muitas vezes a gente fica tão apegado ao dinheiro, aparência, reconhecimento, conforto, que muitas vezes a gente fica preso a essa vida terrena. Então, o nosso desejo humano de viver, de deixar um legado e encontrar um sentido maior, revela que nós não fomos criados apenas para algumas décadas de existência. E existe dentro de nós uma busca por algo permanente e maior. E aí é onde fica a reflexão. A morte, ela não é o fim. Quando eu entendi isso, virou uma chave na minha cabeça, porque muitas das coisas que eu fazia era com medo da morte, tanto a minha morte quanto a morte dos meus pais, às vezes a morte de perder pessoas próximas. Não sei se você já perdeu alguém próximo de você ou não, pai, mãe. Imagino que deve ser muito dolorido, e eu tinha muito esse medo. Graças a Deus ainda tenho os meus pais, por exemplo, mas isso era algo que vinha muito no meu coração. Eu não sei como vai ser, mas eu acredito que hoje é mais tranquilo, entendendo que a morte ela não é um fim. E esse capítulo ele nos ensina que a morte ela não encerra a existência. Ela representa uma passagem da vida terrena para a nossa eternidade. E por isso, o modo como nós vivemos hoje, por exemplo, possui consequências que vão além do nosso momento presente. Em 1 João 2,17, ele fala assim: Este mundo está desaparecendo, mas aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. E a proposta aqui não é viver com medo da morte, mas com a consciência de que as nossas escolhas possuem um valor eterno. E a pergunta deixa de ser apenas, né, o que que eu posso conquistar nessa vida? E ela passa a ser como eu estou me preparando para a eternidade? O que que eu estou fazendo? E os nossos problemas atuais, eles são temporários. Então, quando a gente enxerga a vida pela perspectiva da eternidade, os problemas, eles são efêmeros, eles acabam desaparecendo. Por quê? Não é que eles vão desaparecer, mas eles passam a ocupar o tamanho correto deles. Muitas vezes os nossos problemas, eles são momentâneos. A fase que você está vivendo, a fase que eu estou vivendo, e os problemas, eles também nos fazem crescer. A questão é qual é a ótica que eu coloco para esse problema. Então, as dificuldades, as perdas, as frustrações, as decepções, elas fazem parte da vida, mas elas não precisam determinar a nossa história. Então,
Em 2 Coríntios 4:17 ele também diz assim, ó, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Então, isso não significa diminuir a dor de alguém, não diminuir a sua dor ou a minha dor, mas significa lembrar que a dor ela não terá a palavra final. Então, Jesus também já passou por essa dor por nós. E o sucesso ele também é temporário. Então, a perspectiva da eternidade, ela também muda a forma como nós enxergamos as conquistas. O dinheiro, os títulos, os seguidores, os bens, os reconhecimentos, eles permanecem apenas durante um período. E nenhuma dessas coisas pode ser levada para a eternidade. Então, o que permanece está relacionado ao caráter que nós desenvolvemos, ao amor oferecido, ao serviço prestado e ao relacionamento construído com Deus. E o relacionamento construído com Deus é o relacionamento que eu construo com o meu próximo também, quando eu entendo que Deus está dentro de cada um. E na prática, algumas pessoas elas passam a vida inteira construindo coisas que elas não vão poder levar consigo, enquanto deixam de cuidar daquilo que realmente permanece. E o perigo de viver apenas para o agora é que quando uma pessoa ela vive pensando somente no prazer imediato, ela pode tomar decisões que prejudicam o seu futuro e o seu propósito. Então é aonde muitas pessoas acabam trocando valores permanentes por recompensas momentâneas. Às vezes pode abandonar um casamento, pode abandonar princípios por dinheiro, relacionamentos por ambição, ou trocar a paz para conseguir aprovação. Então, esse nosso dia 4 aqui, ele convida para que a gente olhe além do momento presente. E nem tudo que traz prazer agora vai produzir uma vida saudável lá na frente. E nem tudo que exige sacrifício agora será uma perda no futuro. Então, a proposta também é viver com a eternidade em mente. Mas como assim? É viver pensando na eternidade não significa abandonar responsabilidades aqui na Terra. E muito pelo contrário, significa a gente usar melhor o tempo, os recursos, os talentos e as oportunidades que Deus nos confiou. E quem entende que a vida é breve, vai passar mais a ter relacionamento com Deus, vai buscar mais relacionamento com a sua família, vai buscar o perdão o quanto antes. Se você tem que perdoar alguém, pede desculpa para essa pessoa, manda uma mensagem para ela, vai praticar mais o amor pelas pessoas, vai buscar desenvolver mais o caráter, suas competências, suas capacidades, vai procurar servir mais, vai buscar a missão que recebeu de Deus. Então a eternidade, ela não deve nos afastar da nossa vida. Também não é ficar vivendo com medo, ou também não é viver como se fosse o último dia, de qualquer maneira. Mas ela deve nos ensinar a vivê-la com mais responsabilidade. E para você refletir, para que eu também reflita, mas pense assim: você está vivendo apenas para o que é imediato ou também para aquilo que possui valor eterno? Então é importante pensar assim: você tem dedicado energia demais às coisas passageiras? As suas decisões estão baseadas apenas no prazer imediato? O que você tem construído vai permanecer além dessa vida, ou seja, o seu legado? E tem alguma mudança que você faria hoje se realmente se você acreditar que você foi criado ou criada para a vida eterna, para a eternidade? E antes da gente terminar aqui, eu quero te convidar para que a gente possa fazer uma oração juntos, para a gente terminar bem esse dia 4. Amém? Vamos lá? Senhor, ajuda-me a lembrar que a minha vida na terra é temporária. Ensina-me a não colocar o meu coração apenas nas coisas passageiras. E dá-me sabedoria para usar o meu tempo, os meus recursos, os meus dons naquilo que possui valor eterno. Que as minhas decisões elas sejam guiadas não apenas pelo presente, mas pelo propósito que o Senhor preparou para mim e para minha família. Amém. E a gente vai encerrando por aqui.
E eu quero também te deixar uma frase aqui. Quando você compreende que você foi criado para a eternidade, você começa a viver o presente com mais propósito. Então, o que que você tem que fazer para viver o seu presente com mais propósito, mas consequentemente olhando para a sua eternidade, olhando para o legado que você quer deixar? Então, esse é o convite do nosso dia 4. Fica com Deus. Um grande abraço. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com mais pessoas também, que é importante que a mensagem ela chegue para mais pessoas, que a gente possa contribuir, que a gente possa ser um canal de transformação na vida de mais pessoas, levando Jesus, levando Deus para o coração das pessoas. Um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo, nosso quinto dia. Um grande abraço e até lá.